Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? 1 Crônicas, capítulo 14 ao 16. Continua falando da história de Davi, e agora no capítulo 14, Davi reconhece que Deus confirmou a ele como rei sobre Israel, e ele reconhece isso porque todas as portas se abriram, tudo fluiu com muita tranquilidade na vida dele a respeito disso. Está tudo feito, tudo beleza, o inimigo levanta. E agora os filisteus vão atacar Davi quando descobre que ele havia sido confirmado rei sobre Israel. E o interessante de Davi, um homem segundo o coração de Deus, não fazer nada sem consultar o Senhor. Então Davi, ele consulta o Senhor e o Senhor fala com ele. Ele pergunta se ele subiria com os filisteus, se Deus os entregaria nas suas mãos. E Deus fala, pode subir, porque eu vou entregar na sua mão. E Deus entrega os inimigos na mão dele. Nós devemos consultar ao Senhor em tudo que formos fazer. Deus, ele fala através da palavra dele. Ele pode falar através de sonho, ele pode falar diretamente com você. Em Hebreus capítulo 1 diz que nesses últimos dias, Deus nos fala através do seu Filho, Jesus Cristo. E o Filho é a palavra, é o verbo. Então você deve orar, buscar na palavra. Deus vai falar com você. E Davi teve vitória, pegou os deuses dos filisteus que estavam lá, queimou tudo. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a primeira coisa é sujeitar a Deus, e depois resistir ao diabo e ele fugirá. Aí, segunda vez, os filisteus se levantam contra Davi em guerra, e Davi de novo consulta o Senhor. Não é porque você teve uma vitória em alguma coisa que você deve ficar tranquilo e não consultar a Deus. Consulte a Deus em tudo que você for fazer na sua vida. E Davi agora consulta o Senhor e Deus fala com ele, dessa vez você não vai subir não. Quando você vê o vento na moreira balançando, sou eu que saí na sua frente, e aí você pode subir. Nem sempre a estratégia de guerra vai ser a mesma. Não quer dizer que você lutou de um jeito, que você deve lutar da mesma forma. Deus pode mudar a forma. E aí Deus muda a forma e de novo Davi derrota os seus inimigos. Lembrando que os nossos inimigos hoje não são de carne e sangue. Em Efésios 6,12 diz que são principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. As armas da nossa milícia não são carnais. A nossa arma hoje é o joelho, é o amor. A nossa arma hoje é o perdão. Quando você perdoa, você destrói demônios. Demônios alimentam de ódio, de amargura, de raiva. E quando você crucifica a sua carne, quando você abre mão do seu eu, quando você jejua e ora e põe Deus em primeiro lugar na sua vida, você está entrando numa guerra. Quando você lê as Escrituras, volta ao culto doméstico, a oração, o partir de pão, a comunhão, você está na guerra. E como Israel físico hoje está rodeado de inimigo, em 1 Pedro 5,8, diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor. Não é Deus que vai resistir a ele, é você. Deus vai te dar as estratégias. Seja como Davi, ore, busque de Deus a estratégia. Entra no seu quarto em secreto, ore ao teu pai em secreto e ele vai te responder. Davi não afinava para gigante, Davi não afinava para guerra. Davi subia para a guerra, ele era o rei. Ele tinha essa característica, um homem lutador, um homem batalhador. Davi derrota os filisteus 2 vezes, com 2 táticas de guerra diferentes, dada pelo general. Verso 17 fala assim se espalhou o nome de Davi em toda aquela terra, porque Deus o fez temível diante dos seus inimigos. O diabo, quando ele te vê, também tem que correr. Não é por sua causa, é por causa de quem habita dentro de você e por causa de quem você representa. Você representa o próprio Cristo, um cristão, é uma pequena cópia. E agora no capítulo 15, verso 2, ele viu, o erro que ele cometeu, colocou a arca numa carroça e Uzá morreu porque colocou a mão na arca. Davi sabia o jeito certo de carregar e agora ele vai carregar do jeito certo. Ele chama os levitas, como a Bíblia diz, coloca a arca em varais, lembrando que não havia templo ainda. Davi vai fazer uma tenda em Jerusalém para que a arca seja colocada dentro dela. E quem constrói o santuário, quem constrói o templo é o filho dele,
Salomão. E lembrando que o Filho de Deus, Jesus Cristo, está construindo um templo. Leia 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 em diante. E esse templo é constituído de pessoas, do qual Jesus Cristo é a pedra angular, e ele está trabalhando na minha vida e na sua, porque nós somos o santuário do Deus Altíssimo. No verso 2 aí ele fala que agora vai fazer o santuário, os levitas vão servir o Senhor para sempre. E ele institui pessoas para louvar. Na igreja hoje eu acho que levita é só quem louva. Os levitas aí tinham trabalho em toda a casa de Deus, todo o tabernáculo, tudo era de serviço dos levitas. E eu quero dizer que essa é a sua tribo, Levi. Você está aqui para servir, para trabalhar na casa de Deus, e a casa de Deus são pessoas. E no verso 14, agora ele manda santificar os sacerdotes e levitas para carregar a arca. Ou seja, não é para carregar de qualquer jeito. Hoje a igreja precisa santificar para carregar a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Davi agora carrega a arca do jeito certo, ele faz uma tenda. E ele sai todo feliz, dançando e louvando, cantando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No verso 25 diz que foi Davi e os capitães fazer subir com alegria a presença de Deus. Agora no capítulo 16 eles colocam a arca dentro da tenda. E todo mundo vai lá com alegria para ofertar, para celebrar ao Senhor, ao Deus de Israel. Eu creio ainda que vamos voltar a ter alegria nesse país e no meio da igreja, porque Deus é bom. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu desço do céu e saro a sua terra. Davi agora começa a salmodiar, exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. E no verso 11 ele diz: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai a sua presença perpetuamente, para sempre. Enquanto você tiver fôlego de vida, busque o Senhor perpetuamente. Verso 24 ele diz: anunciai entre as nações a sua glória. Então Davi já tinha essa visão, anuncia a glória do Senhor em todas as nações. E no verso 36 ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diz amém. Davi glorificava, exaltava, colocava Deus em primeiro. Agora os levitas têm a função que Deus ordenou a Moisés que eles tivessem, de servi-lo continuamente, dia e noite, servir o altar do Senhor. Você deve servir o Senhor continuamente, dia e noite, até a volta de Jesus. Davi restaurou tudo que Saul tinha feito. Saul na sua loucura, consultando feiticeiro. Saul na sua loucura, fazendo tudo errado, desobedecendo a Deus. Mas Deus levantou um homem segundo o seu coração, um rei de Israel. Um rei que o amava, um rei humilde, que reconhecia a sua fraqueza, os seus pecados. Um rei que não colocava a culpa dos seus pecados em outras pessoas. E Deus agora está no meio daquele povo. Todo inimigo que vem é derrotado, porque o segredo da vitória é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus de Nazaré. É eles na sua vida, o Pai, o Filho e o Espírito, guiando os seus passos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.